de onde vem o dinheiro? Ou melhor, o que que é o dinheiro, né? O dinheiro nada mais é do que um papel com uma promessa de que aquilo ali vai se retornar em alguma forma. Antigamente, o dinheiro ele era ligado ao ouro. Então, quando você tinha um papel de dinheiro, seja um dólar, queria dizer que aquele dólar ali você poderia converter ele por uma certa quantidade de ouro que estava numa reserva no Fort Knox, nos Estados Unidos. Então, na verdade, era um certificado seu, uma promessa de que aquilo ali iria se tornar em algo mais material, né? Porque o papel de dinheiro, o que que você vai fazer aquilo? O que que você vai fazer com o papel, né? Então o dinheiro, ele nada mais é do que isso. E hoje ele meio que, apesar de ele não estar ligado ao ouro, é uma promessa de que você vai poder converter ele em algum outro bem material. Seja um eletrônico, seja um carro, seja o que for, o dinheiro é isso, né? Só que da onde vem o dinheiro? Da onde surgiu o dinheiro? Muitos dizem, né, praticamente, na verdade é um senso comum, você vai pegar livros de economia até hoje dizendo isso, livros de antropologia nem tanto, porque aí sim que aparece o problema, mas livros de história, já vi falando dessa história, esse mito que existe sobre a fundação do dinheiro, que era nada mais do que existia uma vila antiga, na verdade é uma certa forma de lenda, né? Existia uma vila antiga que chega um cara, tinha uma maçã, mas ele precisava de um tênis. Ele plantava maçã lá, tinha uma árvore de maçã, e só que ele precisava de um sapato, um calçado. Né? Um tênis não tinha na época, né? Mas um calçado. Então ele chegava lá com um cara que fazia calçado e falava, pô, eu tô precisando de um calçado e tal, será que você não tem como arrumar um pra mim? E o cara perguntava assim, o que você tem? O cara falou assim, pô, eu tenho maçã. Aí como que eles iam quantificar a quantidade de maçã que valia um sapato? Né? Tipo assim, pensar, tá bom, me vê 4 maçãs e eu te dou um sapato. Mas aí o outro tinha uma árvore de banana. Quantas bananas varia um sapato? E aí começou a apresentar essa dificuldade, né? E aí chamava o escambo, né? Como que se trocaria, vai trocar as coisas, sendo que cada coisa... mas eu não gosto de fruta. Eu faço sapato, mas eu não gosto de fruta. Então, na hora dessa dificuldade de fazer essa troca, surgiu o dinheiro. Assim vai a história, né? Então, ao invés de você me dar essa fruta aí, você me dá um papel, que esse papel aqui com um anotado com a cara do nosso rei. Só que nessa vila não tinha rei, né? Porque a história é de uma vila super antiga e coisa assim. Mas assim, você me dá um papel anotado que com esse papel eu vou poder ir em outro lugar e trocar com o que eu quero comprar, com arroz, que eu quero arroz, ao invés de maçã ou banana. Então assim o dinheiro surge para substituir o escambo. Só que o grande problema é que isso não aparece, os antropólogos, isso surge, vamos começar assim, né? Essa história, a primeira vez aparece na literatura com Adam Smith, em 1776. Ele conta essa história dessa vila, suposta vila que acontece assim, daí surge o dinheiro, como uma história mesmo que lendária. Não existe não tinha nenhum fato embasado na realidade, não tinha nenhum achado histórico ou mesmo escrito sobre isso. Ele conta essa história começa a se reproduzir em livros de economia, etc. E começa a se tornar senso comum. Só que a partir daquele momento os antropólogos já começam a procurar isso na realidade, procurar em vilas antigas, em registros históricos, em povos nômades. Só que em nenhum momento eles acharam uma vila ou um lugar que funcionasse assim, mesmo na história. Os primeiros escritos, né, já nos sumérios, já aparecia o dinheiro da forma que a gente conhece. Então não há registros de vilas e lugares que funcionavam na base do escambo pré-dinheiro. Então, a verdade é que não funcionou assim, não funcionava assim. Não funcionava, nunca não existiu essa forma de escambo. E quando você para pensar, realmente faz sentido não existir assim. Porque nas vilas antigas, nos primeiros assentamentos, nas tribos, que eram pequenas comunidades, até 150 pessoas, onde todo mundo conhecia todo mundo a vida inteira,
você morava aqui sua vida inteira, né? Você nunca andava mais de 10 quilômetros para lá, para lugar nenhum. Você conhecia as mesmas pessoas e todo mundo era quase até meio que família, né? Porque gerações, gerações, gerações e tinha aquela ali, no máximo centenas de pessoas, porque um grupo naquela época, quando passa de 150 pessoas, ele se dividia. Você conhece todo mundo ali a vida inteira. Então quando você vai pro seu vizinho, você tá precisando de um calçado, de uma forma de chinelo, sapato, que seja artesanal na época, você vai no seu vizinho e ele faz isso, ele tem sobrando, ele gosta de fazer por hobby, e ele tem aquilo ali sobrando na casa dele, você tá precisando, você vai ali, você fala pro cara, pô, eu gostei do seu sapato, você faz bem sapato e tal. E o cara já fala na hora, porra, você gostou? Gostou disso? Não, fica pra você. Ótimo, não tem aqui sobrando, fica pra você esse sapato, esse chinelo, fica à vontade, leva. E desse momento, você tá devendo um pro cara. Você está devendo, você fica devendo pra ele. E pro cara que fez o sapato, isso é ótimo. Por quê? Porque assim, você vai ter que entregar alguma coisa pra ele de volta em algum momento, né? E você vai ver ele a vida inteira. E é ótimo os vizinhos, ele depender de você, você ter que dever alguma coisa para ele, né? Porque ao longo da vida de vocês, mais 30, 40 anos, ele vai precisar de alguma coisa. E não só você pode estar devendo ele, o outro, ele pode ter prestado sapato para o outro. E assim, alguém deve alguma coisa para você também, porque você tem algumas galinhas em casa. E assim a comunidade vivia, né? Então ele chega no outro lado, no outro dia ele tá precisando fazer uma festa e fala assim, pô, essa galinha sua tá gorda, tá legal e tal, né? Pô, você faz legal isso. Não, porra, leva a galinha pra você, fica à vontade. Você gostou da galinha? É uma galinha tão mirradinha. Tem várias aqui, pode levar. E assim você meio que pagou essa dívida, né? E assim, na própria comunidade já há um entendimento mais ou menos do que vale mais ou menos cada coisa. Então o que você deve para ele? Alguma coisa mais ou menos o mesmo valor de um chinelo. Isso já há um entendimento e nunca é falado, né? As pessoas meio que todo mundo sabe, o cara te deu um sapato e tal. Isso todo mundo fica sabendo, então você fica na dívida com o cara. Então a nossa própria língua ela meio que é originada muito nessa questão de dívida um com o outro, né? Então, fala assim, quando você fala assim, muito obrigado. Então, na verdade, você se sente muito obrigado a fazer algo para ele de volta. Você pede alguma coisa, por favor. Mas fala assim, muito obrigado. Agora eu estou obrigado. Você fez um favor para mim, eu estou obrigado a fazer algo para você de volta. É sério isso. E tem em outras várias línguas existe essa questão da reciprocidade, da dívida realmente com o outro na forma de comunidade, né? Não havia necessidade de se fazer anotações sobre isso, porque eram lugares muito pequenos. Mas então como que o dinheiro ele surge? Como que o dinheiro, de fato, as moedas e o dinheiro ele surge? Ele começa a surgir em todos os lugares quando ele surge, isso na China, na Índia e depois, posteriormente na Europa, quando começa a existir um império e existe necessidade de se manter soldados e um exército. Por que isso? Porque para você manter imagina você tem um império e você tem um exército que está ali a 4 dias de distância do seu império. Imagina o Império Romano. Você tem a 4 dias de distância do seu exército. Como você vai alimentar esse exército? Você pode pegar os seus recursos aqui, seu trigo, seu pão, sua comida aqui e ir levando, sempre levando, voltando e levando o exército para lá. Mas assim, vai ter um trabalho do caramba e completamente não é muito logisticamente interessante, porque 4 dias para ir, 4 dias para voltar, são 8 dias, você tem que levar mais e tal. Por outro lado, se você fala em todo o seu império, todo mundo é obrigado a te devolver, e aí uma questão interessante que a gente vai entrar em outro momento, a te entregar aquelas moedas, o dinheiro, como forma de imposto.
Então o comerciante em todo o seu império, ele precisa daquela moeda para te devolver imposto, porque você só aceita moedas em imposto. Então ele quer aquela moeda. E a partir daí você entrega a sua moeda, o seu dinheiro, para o seu exército. Você paga ele. Olha, toma esse saco de moeda para cada um de vocês. E quanto vocês estão indo para as fronteiras do nosso império, todo mundo que tá ali, todo comerciante, supermercado, etc. Supermercado não na época, né? Mas todo tipo de comerciante que estiver ali na época vender comida, vai aceitar esse dinheiro que eu tô te dando. Então, assim, o exército vai andando, vai comprando as coisas com aquele dinheiro e o comerciante aceita aquela moeda porque ele precisa daquela moeda, ele quer aquela moeda. Porque a única forma dele pagar os impostos e os tributos ao império é através daquela moeda. Então isso se faz um ciclo. Se faz um ciclo. Então, assim, você entrega a moeda para o seu exército, o exército entrega a moeda para o comerciante devolve para você. E assim, você alimentou o seu exército e o império começa a funcionar através da troca dessa moeda. É assim que surge em todo lugar do mundo. Porque uma coisa interessante que eu queria finalizar o vídeo, já está muito longo, e eu falarei mais sobre esse assunto ao longo dos outros vídeos, mas uma coisa muito interessante é o que? Muitas pessoas perguntam, tá, mas por que antes de pensar nessa questão toda, realmente era estranho a questão do dinheiro e o imperador querer tanto as moedas. Sendo que, para que ele quer prata? Tanta prata assim? Para que ele quer o dinheiro? Se é ele mesmo que, de certa forma, emite, né? Se ele tem a cara dele lá na moeda, o imperador romano. Ah, mas se ele está precisando, se ele está com dívida e tal, por que ele não vai lá nas minas de prata e pega as minas de prata para ele? A partir desse momento, todo o dinheiro é dele. Ele está com a fabricação de dinheiro. Para que ele vai querer tanto esse dinheiro? E a verdade é que ele tem sim, os imperadores, eles tinham sim o controle do dinheiro. E eles queriam de volta o dinheiro na forma de tributos, justamente para que a população pudesse querer esse dinheiro. Espero que não tenha ficado muito complicado, mas é justamente isso, assim. Então, o comerciante, ele tem que querer aquele dinheiro. O artesão, ele tem que querer aquele dinheiro. Porque quando ele quer aquele dinheiro, ele aceita que o exército pegue aquele dinheiro, pague esse dinheiro, pague o seu serviço com aquele dinheiro. E assim, não só o exército, mas todo o comércio começa a circular. Porque todo mundo no império passa a ir atrás dessa moeda de prata. Porque todo mundo precisa pagar tributo. Mas quando começa com tributo, na verdade isso dá origem ao comércio e todas as outras questões do império. Então, na verdade, essa é a origem do dinheiro. Se ficou um pouco confuso, eu posso fazer outros vídeos um pouco mais concisos e tal, mas eu acho que está ficando aqui um pouco começando esse debate, e eu falarei isso depois sobre as consequências no Estado moderno, sobre essa questão do dinheiro. E por aí vai, acho que vai ficar bem interessante. Valeu, galera, siga aqui o canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e todas essas coisas, e vamos que vamos, galera, até mais.